O Copom decidiu esta semana, por unanimidade, elevar a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, de 10,50% para 10,75% ao ano. Com o aumento, o retorno dos investimentos em renda fixa tendem a ficar mais atraentes, com muitos investidores tendo a oportunidade de aumentar a rentabilidade com títulos do Tesouro Direto. Mas afinal, o que fazer com os fundos imobiliários que estão bastante descontados e sendo afetados nessa situação? Hoje eu vou mostrar a minha carteira de investimentos pessoal e a estratégia que eu vou usar a partir de agora. Me diz aí nos comentários como está a sua carteira atual. Mas o que é a Selic? A Selic pode ser comparada a um termostato em uma casa. Quando a economia está quente, o Banco Central aumenta a Selic para esfriar o consumo, tornando os empréstimos mais caros e as pessoas tendem a gastar menos, o que desacelera o crescimento econômico. Por outro lado, quando a economia está fria, a Selic é reduzida, tornando o dinheiro mais acessível e incentivando o gasto e o investimento. Assim, a Selic ajusta a temperatura da economia, mantendo o equilíbrio. A taxa Selic serve de base para todas as outras taxas de juros na economia, de financiamentos a investimentos. Assim, mudanças na nossa taxa básica de juros tendem a impactar todos os tipos de investimento no país, seja direta ou indiretamente. Além, claro, dos elementos que compõem o cenário macroeconômico do país. Em tempos de alta da Selic, os investimentos em renda fixa se destacam como uma das melhores opções no mercado. Esse cenário favorece especialmente os títulos pós-fixados, que tendem a acompanhar diretamente o aumento das taxas de juros, como a Selic. Os títulos pós-fixados, como os atrelados à Selic, são os mais beneficiados em momentos de alta de juros. Isso ocorre porque o rendimento deles varia de acordo com a taxa de juros do período. Quando a Selic sobe, esses títulos automaticamente acompanham sua rentabilidade, oferecendo retornos maiores. Ou seja, quanto mais os juros aumentam, maior será o rendimento desse tipo de investimento. Em termos práticos, eles oferecem uma combinação de segurança e rentabilidade, sendo a opção mais indicada para quem busca aproveitar um ciclo de alta nos juros sem abrir mão da proteção. Os títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, também são opções atrativas, mas de uma maneira diferente. Esses papéis garantem um retorno real, pois pagam uma taxa de juros fixa somada à variação da inflação. Isso significa que, independentemente da oscilação da Selic, o investidor sempre terá um ganho acima da inflação, preservando o poder de compra do seu capital. Diferente do que observamos com os investimentos em renda fixa, a alta da Selic tende a impactar negativamente o mercado de ações. Isso ocorre por diversos motivos que afetam tanto o valor das empresas quanto o comportamento dos investidores nos seguintes pontos. Primeiro ponto: custo de oportunidade com a elevação dos juros. Os títulos de renda fixa, especialmente os pós-fixados, como eu já mencionei, tornam-se mais atraentes, pois oferecem bons retornos com baixo risco. Como consequência, os investidores tendem a migrar parte do capital para esses ativos mais seguros, reduzindo o apetite por investimentos de maior risco, como as ações. Ponto número 2, queda no valor justo das ações. Outro impacto relevante da alta da Selic está na avaliação do valor justo das empresas, geralmente calculado através da metodologia de fluxo de caixa descontado. Nesse modelo, a taxa de desconto, que reflete o custo de capital da empresa, é influenciada diretamente pela taxa de juros. Com o aumento da Selic, o custo de capital se eleva, o que reduz o valor presente dos fluxos de caixas futuros das companhias. Em termos práticos, isso implica que, com juros mais altos, as empresas tendem a ter um valor justo menor, pressionando o preço de suas ações para baixo. Terceiro ponto é o aumento da dívida para as empresas. A Selic serve como referência para as demais taxas de juros da economia, incluindo as de crédito e financiamento. Para as empresas, isso significa que o custo de captação de crédito aumenta, especialmente para aquelas com alta alavancagem. Empresas que dependem de financiamento via dívida podem ver suas margens pressionadas à medida que precisam lidar com custos mais elevados para financiar suas operações e novos projetos. Como resultado, notamos um aumento da cautela dos investidores em relação a empresas mais endividadas,
em um ambiente de juros mais elevados. Quarto ponto é o impacto nos resultados das empresas. A alta dos juros tende a atuar como um fator de desaceleração econômica. Um crédito mais caro e menos acessível, tanto para consumidores quanto para empresas. Observamos uma retração no consumo e nos investimentos. Isso afeta diretamente os resultados das companhias listadas na Bolsa de Valores. Menor consumo implica menor demanda por produtos e serviços, o que leva a uma redução nas receitas e, consequentemente, nos lucros das empresas. Dessa forma, o aumento da Selic contribui para um ambiente econômico mais desafiador, impactando negativamente os resultados corporativos. Diante desse cenário, o que fazer? O primeiro ponto seria a diversificação. Mantenha um portfólio diversificado para não deixar sua carteira concentrada, investindo também no exterior. Em relação à renda fixa, como a gente já viu que tem suas vantagens nesse momento, considere aumentar sua exposição em renda fixa. Com essa taxa mais alta, rendas fixas, nesse caso, são bem interessantes. No cenário dos fundos imobiliários, eu não fico incomodado em ver os fundos em queda livre. Sempre procuro ver como oportunidade de baixar meu preço médio, tendo em vista o desconto dos ativos. Lembrando que isso não é uma recomendação. Em relação à minha carteira, ela está dividida em ações e fundos imobiliários. Algumas ações se mantiveram bem, se mantiveram perenes em relação à situação. Porém, fundos imobiliários eu vejo a minha carteira extremamente negativa em relação ao momento antes do aumento da Selic. Tá? Isso, como eu mencionei, não é uma preocupação para mim. Eu continuo resiliente em relação a isso, até porque no mercado financeiro existem esses ciclos, isso é bem natural de acontecer. Então, como eu já mencionei, eu aproveito esse momento para poder aportar mais e invisto também no mercado do exterior. O bom de investir no exterior é que você consegue fracionar os ativos que você vai comprar, né? Sejam ações, sejam ETFs americanos, né? Diretamente lá na Bolsa Americana. E o interessante é que você consegue fracionar, diferentemente da Bolsa de Valores brasileira, que você tem que comprar o ativo completo. Você consegue botar $1 lá fora, na ação, você consegue botar $2, enfim. Para fixar isso na sua cabeça em relação ao cenário atual, nós vimos que a Selic aumenta o custo de crédito, então torna empréstimos e financiamentos mais caros, reduzindo a acessibilidade, desacelera o consumo, então as famílias tendem a consumir menos, impactando o comércio, recua os investimentos, então empresas têm mais dificuldade em investir dentro do seu próprio negócio, né, comprando máquinas, ferramentas, devido ao aumento dos custos de financiamento. Temos a valorização da moeda, então é um atrativo para investimentos externos, né? Isso pode favorecer a nossa moeda. Reduz a inflação, então a Selic alta ajuda a controlar a inflação, ao desestimular o consumo e o crédito. Tem o impacto no mercado imobiliário, né? A alta dos juros pode frear o mercado de imóveis, com queda na demanda, o que dá mais oportunidades para comprar ativos descontados. Mas precisaria ter bastante cuidado em relação a isso, para não estar botando um ativo ruim na sua carteira e ao longo prazo ele não se valorizar. Temos o aumento da inadimplência, porque famílias e empresas com dívidas podem enfrentar dificuldades em cumprir pagamentos. Reações do mercado acionário, aumentos na Selic podem levar a quedas nas ações, então os investidores tiram, muitas vezes vendem seus ativos, acabam até tendo prejuízo nesse momento, porque não seguram o emocional e aí podem levar a quedas nas ações, já que investidores buscam segurança em renda fixa. Então eles vão lá, muitos deles vendem as suas ações, param de aportar, comprar ações, né, dão uma desacelerada e vendem mais em tesouro direto e CDBs. A situação da Selic é dinâmica, impacta diretamente suas decisões de investimento. Antes de qualquer investimento, pesquise bem para não fazer nenhuma cagada. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar suas dúvidas nos comentários. Até a próxima.